dragão de 130 metros solto na pior ilha possível. O Tolkien descreveu o Smaug como praticamente invulnerável, cara. Será que é isso mesmo? Hoje eu vou te mostrar exatamente o que aconteceria se ele caísse de paraquedas lá na Ilha da Caveira. E aí, meu querido, tudo beleza? Eu me chamo Gabriel. E cara, imagina a cena, mano. O maior bicho da Terra-média saindo do confronto da Montanha Solitária direto para aquela ilha isolada do mundo. Esquece os anões, os elfos e a magia de magos. Como um dragão falante gigante cheio de ego ia lidar com as bizarrices da Ilha da Caveira e até mesmo com Kong, cara. Bora pro vídeo que eu vou te explicar. Mano, pra começar, você tem que visualizar como o Smaug entraria na Ilha da Caveira. A ilha não é um lugar que você simplesmente acha no mapa e encosta o barco. Ela é cercada por uma tempestade perpétua, né? Uma barreira de raios e ventos absurdos gerados pelas anomalias da Terra Oca. O Smaug, sendo uma criatura que consegue dominar os céus, ele bateria de frente com essa muralha logo de cara. Nos filmes do Peter Jackson, a gente vê que o Smaug tem uma envergadura de asa colossal, algo em torno de 150 metros de uma ponta a outra. Mano, ele é bem pesado, então provavelmente ele não é tão ágil assim. Ele atravessaria aquela tempestade na marra. O problema é que o Smaug é acostumado com o clima da Terra-média, a umidade constante da ilha, aquela chuva que não para, e já ia deixar ele extremamente irritado. Dragões de fogo detestam água e frio excessivo, e o clima pantanoso da ilha seria a primeira grande dor de cabeça dele. Assim que ele chegasse rasgando as nuvens pesadas e olhasse lá para baixo, o ego dele bateria no teto. Ele ia olhar para aquela floresta infinita e pensar que achou um novo quintal para poder dominar. Mas a Ilha da Caveira não tem vilarejos assustadores como a Cidade do Lago. Não tem pessoas que estão lá prontas para poder se curvar para ele. Tudo lá embaixo foi moldado para matar. E o Smaug vai descobrir isso logo no primeiro pouso. Mano, a primeira coisa que o Smaug faria ao chegar não seria sair caçando sem rumo. O instinto principal dele, que a gente vê claramente nos livros e nos filmes do Hobbit, é encontrar um covil. Ele precisa de uma montanha, né, de um lugar escuro, amplo e protegido onde ele possa dormir por décadas se quiser, mas, cara, vamos ser sinceros, isso não é uma opção lá, né? Na ilha existem cadeias de montanhas enormes e ruínas subterrâneas, heranças das antigas civilizações e passagens para a Terra Oca. Ele facilmente escolheria a maior montanha da ilha ou expulsaria o que quer que estivesse morando em uma caverna profunda. O problema real começa com a natureza dele. O Smaug, ele sofre da doença do dragão. Ele precisa de ouro, cara, de tesouros, de coisas brilhantes para poder fazer a cama dele. A barriga do Smaug é encrustada de diamantes e ouro, porque ele dormiu em cima dos tesouros dos anões por tanto tempo que os metais meio que se fundiram nas escamas dele, saca? Só que a Ilha da Caveira não tem nenhum banco central de anões, não tem montanhas de moeda, sabe? Ah, Gabriel, então o que ele faria lá, cara? Mano, sem ouro, o Smaug entraria num estado de frustração absurda. Talvez ele começasse a acumular outras coisas. A ilha tem restos de embarcações de todas as épocas, né, que afundaram por lá, além de ruínas dos Iwi. Mas o mais provável é que sem o conforto do ouro, ele se tornasse um predador muito mais ativo, insone, sabe, e irritado, voando pela ilha o tempo todo para poder descontar a raiva em vez de ficar dormindo o dia inteiro. Mano, você deve estar se perguntando, cara, o que um dragão desse tamanho comeria num lugar desses? E como eu falei para você, o Smaug tem mais ou menos 130 metros de comprimento, contando da ponta do focinho até a ponta da cauda. Ele precisa de muita caloria, cara. No universo do Tolkien, ele devora cavalos, né, ovelhas e homens em grande quantidade. Na Ilha da Caveira, o cardápio é um pouco mais pesado. Imagina o búfalo de Sker, aquele bicho gigantesco com chifres que parecem troncos de árvore, que o Kong encontra, sabe, lá na água no filme de 2017. Aquele búfalo tem uns 13 metros de comprimento. O Smaug, aquilo ali é como se fosse um nuggets, né? O Smaug caçaria voando baixo, usando o fogo para poder cozinhar a presa antes de engolir. A lula do pântano, que deu um trabalho danado pro Kong, seria inútil contra o Smaug. Se ela tentasse enrolar os tentáculos nele num lago, mano, o calor do corpo dele e uma baforada direta na água ia transformar o pântano num caldeirão fervente. A lula viraria frutos do mar no vapor, sabe? A verdade é que, mano, no quesito alimentação básico, o ecossistema da ilha ia sofrer um baque absurdo. Cara, o dragão ia comer os herbívoros gigantes como se fosse salgadinho, o que causaria um desequilíbrio na cadeia alimentar local bem rápido, chamando a atenção dos predadores maiores. Cara, já eu te falo deles. Mano, na Terra-média a gente sabe que o Smaug era o dono incontestável do céu, né? As águias gigantes até existiam
existiam lá, mas elas pensariam 1000 vezes antes de mexer com ele. Na Ilha da Caveira o céu é muito mais movimentado e perigoso, sabe? Lembra dos Psycho-Vultures, aqueles bichos voadores estranhos que parecem morcegos misturados com algum tipo de dinossauro? E os Liftwings, que tem formato de folha? Eles andam em bandos enormes, cara. Eles não têm tamanho, né, pra matar o Smaug de jeito nenhum. Isso, cara, eu não vou ser exagerado aqui. Mas o lance aqui é o volume. Esses bichos funcionam como uma nuvem de gafanhotos famintos. Pro Smaug lidar com eles seria como pra você tentar dormir num quarto cheio de pernilongos gigantes, sabe? Ele soltaria o fogo dele, queimaria dezenas de uma vez. Isso mesmo, eles sendo rápidos, muitos iriam queimar. Outro ponto é a inteligência do Smaug. Ele é muito arrogante, cara, cínico e ama uma conversa. Ele sente prazer em humilhar a presa psicologicamente. Lembra do diálogo dele longo, né, que ele teve com o Bilbo? Ele gosta de brincar, cara. Na Ilha da Caveira, os bichos operam só no instinto de sobrevivência. Ninguém ali vai conversar com o dragão. Ninguém vai ter medo do discurso dele. Ele vai tentar fazer pose de majestoso, talvez, e um bando de Psycho-Vultures vai simplesmente tentar arrancar um pedaço do olho dele sem pensar duas vezes. Isso deixaria o Smaug profundamente ofendido. Mano, eu acho que essa falta de reconhecimento da realeza dele, né, faria ele agir com muito mais fúria do que o normal. Por isso lá ele seria um perigo grande. Agora, mano, voltando pro papo dos predadores maiores, aqui a brincadeira começa a ficar séria. A gente precisa falar dos Skullcrawlers. Eles são a praga principal da ilha, né? Então não tem como a gente deixar eles de fora. Eles vivem no subsolo, escavam rápido, têm aquele corpo de cobra com 2 braços dianteiros e são movidos por uma fome que nunca acaba. Os Skullcrawlers menores, aqueles que deram trabalho para os soldados do filme, nem fariam cócegas nas escamas do Smaug. A armadura do dragão é descrita nos livros como sendo mais dura que ferro. Pensa comigo, cara, se as espadas não cortam, tiros de fuzil seriam piada, né? Então mordidas de um rastejante de tamanho médio só iam quebrar os dentes do bicho. Mas os Skullcrawlers caçam em bando e atacam de surpresa, vindo debaixo da terra. O Smaug, usando o corpo de Wyvern dele, onde as asas servem de patas dianteiras, esmagariam eles com facilidade. Só que tem um detalhe que você não pode esquecer, né? O ponto fraco. No universo do Tolkien, todo dragão tem a barriga macia. O Smaug protegeu a dele criando aquela crosta de joias, né, e diamantes, mas o Bilbo notou que faltava uma escama do lado esquerdo do peito. Um buraco exposto, sabe? Se um rastejante na base da loucura e do número, né, conseguir pular e morder exatamente aquele pedaço sem proteção, enquanto o Smaug levanta para poder soltar fogo, o dragão poderia sentir dor de verdade pela primeira vez na ilha. Mas vamos lá, né, cara? As chances de um Skullcrawler normal acertar aquele buraco pequeno antes de virar cinza são bem baixas, né? E mano, lembra que eu falei que a chegada do Smaug mudaria o equilíbrio da ilha? Pois é, cara, isso de certa forma atingiria os Ziwi, né, a tribo nativa que vive lá. Porque assim, eles são silenciosos e veneram o Kong como o deus e protetor deles. O Kong mantém os rastejantes da ilha longe dos muros da tribo. Mas e se um dragão falante que cospe fogo e voa decide pousar nos muros de madeira deles? Os Ziwi não conhecem dragões, né? A defesa inteira deles é baseada em lanças e estacas enormes para poder espetar monstros terrestres. O Smaug poderia simplesmente planar por cima de tudo e incinerar a vila inteira num suspiro. Só que o ego do Smaug é a principal bússola dele. Ele adora ser temido e idolatrado. Ao invés de queimar todo mundo de cara, ele poderia muito bem pousar lá e se comunicar usando a telepatia ou a língua comum que o formato de inteligência dele permite, e exigir submissão. Ele poderia muito bem tomar o lugar do Kong como uma divindade, né, pelo medo. Ele obrigaria os nativos a trazerem comida para ele, como os humanos faziam na antiguidade com os dragões. Isso inevitavelmente faria o dragão criar um ponto fixo no mapa da ilha, o que logo atrairia o verdadeiro dono do pedaço, né? Só que se o Smaug começar a fazer muito barulho, queimar a floresta e comer de forma descontrolada, ele vai acordar os pesos pesados da ilha. O primeiro grande teste dele seria contra o próprio Hamarak, né? Aquele Skullcrawler gigante. Cara, vamos aos números para você entender a diferença. O Hamarak tem cerca de 30 metros de altura e uns 60 metros de comprimento da boca até a ponta da cauda. Ele é enorme, né, cara? Mas é muito menor que o comprimento total do Smaug, que chega a 130 metros. Mas o Hamarak é extremamente rápido, tem uma cauda com músculos bizarros para poder agarrar e esmagar, e uma mordida que tritura ossos de titã. Se eles brigassem em um espaço aberto, o Smaug teria vantagem total de voar e torrar o bicho lá de cima. O fogo do Smaug é quente o suficiente para poder derreter pedra sólida em segundos, como a gente já viu lá em Erebor, né? Imagina o Hamarak, mano. Viraria churrasco rapidinho. Mas e se a briga for no chão, mano? Num vale estreito, ou se o Hamarak pular de
de um penhasco em cima do dragão. O rastejante provavelmente tentaria enrolar a cauda no pescoço do Smaug para poder sufocar e quebrar o pescoço dele. A luta seria violenta, né? O dragão ia tomar uns arranhões feios, ia ser jogado no chão, mas a vantagem do fogo a curta distância no rosto do Amarak seria o fim da linha pro alfa do subsolo. O Smaug ganharia, mas sairia com a vaidade arranhada e algumas dores novas. E assim, mano, se você conhece as HQs que expandem os filmes, você sabe que a ilha esconde coisas piores, né? No quadrinho Kingdom Kong, a gente conhece o Camazotz, o morcego titânico das profundezas da Terra Oca. Esse cara sim seria um problema colossal pro Smaug. O Camazotz tem mais de 50 metros de altura, uma envergadura de asas gigantesca e é o Lorde das Trevas lá do Monstroverso. Ele controla tempestades e vive cercado por uma nuvem infinita de morcegos menores. E tem mais, mano, o Camazotz tem um grito sônico capaz de desorientar titãs. E pra mim é aqui que a briga fica equilibrada no céu. O Smaug odeia o clima úmido e as tempestades, você lembra? E é justamente o que o Camazotz manipula. Já o Camazotz odeia luz e calor extremo, e são as coisas que o Smaug tem de sobra com o fogo dele. Imagina a cena, cara. O céu escurece totalmente, a tempestade cobre a ilha e o Smaug brilhando como um cometa vermelho, tentando caçar um morcego negro gigante no meio de um furacão. O grito sônico do Camazotz poderia mexer com os sentidos aguçados do dragão. E pior, cara, se os tímpanos dele fossem castigados por aquele grito, ele perderia a precisão do voo. E pra vencer essa, cara, o Smaug teria que usar a inteligência superior dele. Então, enquanto o Camazotz age muito por fúria, né, o dragão iria pensar. Ele fingiria recuar, atrairia um morcego gigante para perto de um vulcão ou de uma área fechada onde a luz do fogo rebateria e cegaria o Camazotz. Uma vez cego e desorientado pela luz forte, o morcego seria alvo fácil para uma baforada de fogo direto no peito. O Smaug passaria um sufoco, mas a sua inteligência seria a salvação. E sim, mano, agora vamos para o que você estava esperando. O Smaug de frente com o Kong. Aqui a gente precisa separar as coisas. Se o Smaug encontrar o Kong da década de 70, aquele do filme, sabe, do primeiro filme da ilha, o cenário é um. Naquela época, o Kong era um adolescente em fase de crescimento. Ele tinha apenas 31 metros de altura. O Smaug era muito, mas muito maior que ele. O Kong usava árvores como porretes, né? Usava correntes de navios antigos, era esperto e bem ágil. Mas contra um dragão de 130 metros que cospe fogo de longe, o jovem não teria muita chance num combate aberto, né? O fogo manteria o Kong à distância, queimando as mãos dele e destruindo qualquer arma de madeira. A única chance do jovem macaco seria uma emboscada pesada, pulando de uma montanha altíssima nas costas do dragão, para tentar rasgar as asas e impedir o voo. Mas pra mim, mano, a diferença de massa e armadura já deixa o Smaug com uma vantagem gigantesca. O jovem Kong teria que se esconder e usar a ilha contra o dragão, atraindo ele para talvez uma armadilha, talvez para um lago profundo, quem sabe. Mas numa luta direta, o fogo e a couraça de diamante do Smaug passariam por cima do macaco adolescente tranquilamente, cara. Mas, mano, e se a gente avançar no tempo? E se o Smaug desse de cara com o Kong adulto moderno, cara? Aquele que a gente viu recentemente nos filmes, com mais de 100 metros de altura. Aí o jogo vira completamente, né, cara? O Kong adulto é do tamanho do Godzilla. Ele é massivo, pesado e o mais importante de tudo, muito inteligente e experiente. Ele tem 100 metros, cara, músculo pra dar e vender e o machado também, né? Nesse caso, o tamanho do Smaug não é mais uma vantagem esmagadora. A envergadura do dragão continua imensa, mas o peso do Kong é muito superior. O Kong adulto pode simplesmente agarrar a cauda do Smaug no ar e puxar ele pro chão, como se estivesse empinando uma pipa pesada. O fogo do Smaug ainda é perigoso, mano, lógico. O Kong odeia fogo, né, e a pelagem dele é inflamável. Mas o Kong adulto já enfrentou a baforada atômica do Godzilla, que é pura radiação e calor extremo. Ele sabe desviar e se defender. Se o Kong estiver com aquele machado, o negócio fica feio pro dragão. O machado não só absorve energia, como ele é afiado o suficiente, ele pode cortar a pele de titãs blindados, como o próprio Godzilla. Então, se o Kong acertar um machado exatamente nas asas do dragão, já era, cara, o Smaug não ia conseguir voar mais. E uma vez no chão, na trocação de socos, a anatomia de um Wyvern do Smaug é terrível, né, cara? O dragão usa o pescoço e a boca. O Kong tem braços livres, sabe dar soco, sabe enforcar e usar ferramentas. O Kong ia imobilizar o pescoço comprido do dragão facilmente, abrindo a boca dele, igual fez em outra versão com dinossauros. Contra o Kong em seu tamanho máximo, o orgulho do Smaug seria estraçalhado e o dragão acabaria destruído ou forçado a fugir de volta para um buraco. Cara,
eu geralmente não cito em todos os vídeos que eu falo da Ilha da Caveira, né? Mas tem um aspecto de longo prazo que muda as coisas. A Ilha da Caveira não é apenas um pedaço de terra normal, ele é um canal direto para a Terra Oca, certo? Ela é inundada por uma energia radioativa natural que sustenta os titãs. O Smaug é uma criatura mágica, né? Criada pela essência obscura de Morgoth, lá no início dos tempos no universo de Tolkien. Ele não precisa de radiação para poder viver, ele come carne, descansa. Mas o que aconteceria com ele respirando esse ar hiperoxigenado e radioativo ao longo dos anos? Os bichos da ilha crescem absurdamente por causa dessa radiação. Cara, será que o Smaug iria reagir a isso? Cara, muito provavelmente, tá? Como os dragões do mundo do Tolkien crescem à medida que eles ficam mais velhos, e dependendo do espaço que eles têm, né? A Ilha da Caveira, com a energia da Terra Oca, poderia agir como um anabolizante natural no organismo do dragão. Então, se o Smaug não fosse morto por algum titã logo nos primeiros anos, a convivência dele na ilha faria dele sim um colosso, mano. Ele ficaria ainda maior, as escamas mais grossas e talvez até o fogo dele mudasse de composição por conta dos gases diferentes que ele respira lá. Ele deixaria de ser apenas um dragão da Terra-média para se tornar uma espécie invasora de titã, um Sub-Ghidorah talvez, sabe? Então sim, mano, o Smaug sobreviveria na Ilha da Caveira. Ele tem mobilidade pelo voo, um ataque de área devastador com o fogo e uma armadura que bloqueia a maioria das ameaças padrão da ilha. Ele ia fazendo um estrago fenomenal na cadeia alimentar de lá. Bom, meus queridos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau.